Olá, tudo bem? Vamos abordar agora sobre as regras de utilização do fundo de garantia. Regras para o comprador e imóvel, os pré-requisitos e também o que é impeditivo de utilização. Vou compartilhar com vocês a minha tela para que nós possamos acompanhar esta aula, lembrando que você vai encontrar também esta aula no material complementar. Vamos lá. Regras de utilização. Pré-requisitos dos compradores. Necessário ter 3 anos de trabalho com carteira assinada, ou seja, CLT, com 36 meses de contribuição, podendo ser consecutivos ou intercalados. Segunda regra, o comprador não pode ter financiamento ativo em todo o território nacional, por qualquer instituição financeira. Terceira regra, não pode ter imóvel quitado, urbano e não ser promitente comprador, usufrutuário ou cessionário de imóvel residencial no município onde mora, onde pretende comprar, nem na região metropolitana, nem na região limítrofe. Quarta regra, o imóvel deve ser destinado obrigatoriamente para a residência dos proponentes. E a quinta regra, o imóvel deve estar enquadrado no SFH, com valor de avaliação limitado a R$ 1.500.000. Então veja, sempre aparece dúvida com respeito a quais são as cidades que são limítrofes ou região metropolitana. Eu estou deixando aqui para vocês o link de 2 sites que eu sempre procuro para que eu possa ter a certeza se é permitido ou não. Um deles é o site do Wikipedia, que permite você olhar. Você coloca a cidade e você vai verificar lá as cidades limítrofes, como também metropolitana. E outro site é do próprio IBGE. A segunda parte são as regras de utilização. Casos que não se aplicam estas regras: financiamento de material de construção, proprietário de imóvel rural, proprietário de imóvel tipo flat ou apart hotel, quando se figura destinação comercial, e ser proprietário de imóvel com cota abaixo ou inferior a 40%. Por exemplo, imóveis de herança. Os herdeiros, quando eles recebem herança e a cota está abaixo de 40%, não é impeditivo para utilização. E por último, cota de consórcio imobiliário, quando não tiver sido utilizado para aquisição. Essas são as regras que não se aplicam no caso se o cliente tiver uma dessas opções, não é impedimento à utilização. A nossa próxima tela é a respeito da utilização por cônjuges ou companheiros. Então, aparece muita dúvida nessa parte, que é analisado a partir do regime de casamento adotado entre o cônjuge ou união estável, no caso de companheiros. Vamos lá. Quando o regime de casamento é comunhão universal ou total de bens, se um dos cônjuges possui imóvel em local impeditivo ou financiamento ativo no âmbito do SFH, ficam os 2 impedidos de utilizar fundo de garantia. Regra do sistema. Se o regime de casamento for comunhão parcial de bens, significa que se um dos cônjuges tiver adquirido o imóvel após o casamento, ficam os 2 impedidos da utilização. Mas se adquirido antes do casamento, somente o cônjuge que é proprietário ou titular do financiamento é que ficará impedido. Neste caso, o cônjuge que não tem imóvel, ele pode utilizar o FGTS. Utilização, continuando, separação de bens. Neste regime, somente o participante que tiver imóvel fica impedido de utilizar o FGTS. O cônjuge que não tiver imóvel pode utilizar. União estável. Se um dos companheiros tiver adquirido imóvel em local impeditivo após a união, ficam os 2 impeditivos de utilizar o FGTS na aquisição. Se adquirido antes da união, somente o companheiro que é proprietário ou titular do financiamento ativo no âmbito do SFH é que ficará impedido. E o outro, por último, casamento pelo regime de participação final de aquestos. É um regime de participação, surgiu com o Código Civil de 2002. É um regime de bens no qual cada cônjuge é responsável pelos seus bens, mas na separação,
os bens adquiridos durante o casamento serão partilhados. Em resumo, seria uma mistura do regime de separação na constância do casamento e de comunhão parcial de bens quando ou se houver a dissolução. Então, somente o adquirente que possui imóvel em local impeditivo é que fica impedido de utilizar o fundo de garantia. Continuando as regras dos pré-requisitos, vamos falar agora sobre a parte do imóvel. O imóvel a ser adquirido deve estar localizado no município onde o participante exerce sua atividade laboral principal, nos municípios limítrofes a ele ou que seja integrante da região metropolitana. Segunda regra, no município onde comprove a residência há pelo menos um ano, ou nos municípios limítrofes a ele ou que integre a região metropolitana. Terceiro, o imóvel precisa ter habites averbado, ou seja, imóvel em construção concluída, averbado em cartório. E a quarta regra é que o imóvel não pode ter sido objeto de utilização de fundo de garantia para aquisição ou construção nos últimos 3 anos. Esta verificação será realizada na certidão da matrícula, onde consta como o vendedor adquiriu e se foi com FGTS, recursos próprios ou com financiamento. Gostaria de fazer aqui um destaque a vocês e um alerta mostrando a importância da entrega de todos os documentos para a análise ao correspondente imobiliário, que é na aprovação do crédito do cliente. Nossa aula de relação de documentos, ela ficou para o final do curso exatamente porque a cada momento eu vou mostrar a necessidade dos documentos que vão ser solicitados na aula específica. Mas veja, pelo tempo que eu tenho atuado como correspondente, já recebi propostas de clientes com utilização de fundo de garantia. E quando o cliente apresenta a documentação do comprador, do vendedor, que é do imóvel, verificamos se é possível utilizar ou não. Então, vamos a um exemplo prático que aconteceu conosco. O cliente tinha sido aprovado por outro correspondente, utilizando o fundo de garantia. Houve impedimento na Caixa, porque aqui na cidade onde eu estou residindo, onde eu moro, que é Recife, existe impedimento de prédio caixão. Caixão aqui significa prédios que são térreo mais 3 e não tem ou pilotis ou não tem elevador. Esses prédios, esse tipo de imóveis é impeditivo na Caixa Econômica. Então, nós sempre fazemos eles através dos bancos privados. E o que aconteceu é que a Caixa negou na avaliação da engenharia por ser impeditivo. Então, o correspondente me procurou para fazer o processo através do banco privado. Como eu falei, nós temos 6 bancos e esse é o nosso objetivo, de assessorar o cliente nesta situação. Impedimento em um banco, a gente tem outro que possa dar andamento ao financiamento do cliente. E a documentação já estava toda completa e quando nós analisamos a certidão do imóvel, é a primeira coisa que a gente verifica, toda a documentação. A gente faz uma análise prévia e lá constava que o vendedor, ele tinha comprado o imóvel, está com 2 anos e ele utilizou o FGTS na compra. Ou seja, ninguém percebeu que é impeditivo. O prazo são 3 anos. Aí veja o problema que gerou para a cliente e para o vendedor. Ela ia dar um valor de FGTS alto como entrada e ficou de repente com um prazo muito curto para refazer a proposta, porque o banco não aceita, é impeditivo. O prazo são 3 anos. E aí realmente gerou um mal-estar, porque ela teve que refazer a proposta, refez a negociação, aumentando os recursos financeiros para ser dado em dinheiro, porque não podia mais utilizar o fundo de garantia. Ela só vai poder utilizar o fundo de garantia quando fizer 3 anos da utilização. Então, veja, são situações que precisam ser vistas na análise documental. E é por isso que eu ressalto sempre aos corretores de imóveis a importância de ter um correspondente imobiliário com expertise para que possa observar tudo isso. Porque outro problema, na verdade, é quando o cliente faz direto na sua agência, porque acha que com a agência é mais rápido. Na verdade, não se torna mais rápido, se torna até um pouco mais demorado, porque o gerente da agência e o pessoal de atendimento não tem essa expertise de olhar
a quantidade de situações que a gente precisa fazer análise documental. Então, minha orientação: procure sempre o correspondente imobiliário, porque é ele que vai te ajudar a resolver, a fazer essa pré-análise para que você possa ter uma velocidade na finalização do seu processo. E a assinatura do contrato de financiamento, que é o mais importante. Vamos continuar, então, falando sobre outro assunto importante, que é o interstício, certo? Diz respeito ao intervalo de utilização do fundo de garantia. Vamos lá. Quando a modalidade é aquisição ou construção, para a utilização do fundo de garantia na aquisição ou construção, o imóvel não pode ter sido utilização de FGTS, de construção, nem aquisição no período de 3 anos. Foi o que eu falei agora há pouco. Se foi adquirido ou construído em 30 de novembro de 2009, o FGTS só pode ser utilizado a partir de 30 de novembro de 2012. A outra modalidade, amortização ou liquidação. O interstício é de 2 anos entre cada movimentação da conta do fundo de garantia por trabalhador e não por contrato, podendo o coparticipante utilizar o FGTS. E a terceira opção, abatimento do fundo de garantia nas parcelas mensais, após o término do período anterior. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvidas, por favor, não deixe de nos encaminhar suas dúvidas, que nosso objetivo é deixar esse assunto bem claro para todos vocês. Vamos à próxima aula.